Esperamos aí que logo essas coisas aí se resolvam, né? À medida que as pessoas vão sendo vacinadas, esperamos que, talvez não totalmente, mas que pelo menos a gente possa ter aí os nossos cultos presenciais de volta, né? Porque aí eu acho que vai ser muito importante nós estudarmos aí um texto de Hebreus que diz: não deixemos de nos congregar, né? Porque o ato de nos congregarmos é muito importante. Estarmos com as pessoas que têm a mesma fé, a mesma esperança. Eu lembro de uma história antiga que eu ouvi de um pastor. Ele foi visitar um irmão que estava afastado da igreja, fazia tempo que não ia aos cultos, e não tinha, assim, grandes motivos, né? Não tinha, assim, um motivo justificável para estar faltando aos cultos. E aí conta a história que esse pastor simplesmente bateu a porta, entrou na casa do irmão, se sentou ali na sala de estar e tinha uma lareira ligada, ali, fogo estava aceso, né? E esse pastor então foi ali até a lareira, pegou com a tenaz, né, aquela haste, né, para pegar, mexer nas brasas. Ele tirou uma brasinha daquela, colocou sobre um prato ali, se sentou e esperou em silêncio. E a brasinha foi se apagando até que se transformou num carvão apagado. Sábado seguinte, o irmão estava na igreja. Não precisou dizer nada, né? Então, é uma verdade que nós, quando estamos reunidos, estamos congregando, né? Estamos participando do culto com os irmãos, nós mantemos a nossa brasa espiritual acesa. Ali na igreja, nós, como brasas vivas no altar de Deus, somos alimentados, recebemos mensagens espirituais que nos alimentam, que nos motivam a continuar caminhando. Quando nós ouvimos também testemunhos dos irmãos às quartas-feiras, nos outros dias também, isso fortalece a nossa fé. Nós temos esse senso de comunidade, aí passamos a orar uns pelos outros. Enfim, a Bíblia diz, no livro de Atos, e é sobre Atos que eu vou falar hoje também, que à medida que as pessoas iam sendo batizadas, elas iam sendo também acrescentadas à igreja. Portanto, na sabedoria de Deus, a igreja tem um papel importante, sim. Claro que a religião do lar, ela é insubstituível. Nós precisamos fazer o culto diário com a nossa família. Hoje é dia dos pais, né? Estamos terminando aí o dia dos pais. Espero que vocês que são pais, aí, assim como eu tenham tido um bom dia com seus filhos. E nesse dia somos lembrados também, né, de que nós somos sacerdotes do lar, que precisamos elevar nossa voz constantemente ao céu em oração. Precisamos reunir os filhos, o cônjuge conosco. Se você não tem uma família completa, mas você possivelmente seja o responsável, né? Quem sabe é a mãe, quem sabe é um responsável, enfim. O que importa é que alguém assuma esse compromisso com Deus de todos os dias colocar a família no altar da oração e ali ter o culto com os familiares, se reunir todos os dias em algum momento ali apropriado para orar, para buscar a Deus, para ler um pedacinho da Bíblia. Aqui em casa nós gostamos de fazer o culto, ler a Bíblia, estamos lendo agora também, estamos lendo um livro especial, além da Bíblia, das orações, nós estamos lendo um livro especial. Começamos agora o livro História da Redenção. Que maravilhoso reler esse livro com a família agora. Então esses momentos são intransferíveis, são insubstituíveis. Mas o culto na igreja, esse ato de congregar também é importante. Esse senso de comunidade, esse senso de saber que temos uma família maior, né, uma família expandida, que tem a mesma esperança, a mesma fé. E agora eu creio que com o fim da pandemia, ou pelo menos com a amenização desse problema, um desafio vai ser a gente buscar as ovelhinhas que estão aí mal acostumadas, né? Ou acostumadas demais com o virtual. O virtual é bom, louvado seja Deus, porque na hora certa nós tínhamos esse recurso, né? Estamos podendo fazer cultos, pregações, evangelismo, usando um recurso que eu, confesso, nunca tinha ouvido falar sobre, o tal do Zoom, StreamYard, essas plataformas e ferramentas aí, né? Graças a Deus tínhamos isso, graças a Deus a igreja descobriu o potencial disso. Eu creio que isso não vai deixar de ser usado mais, até o fim vai ser usado, mas, repito, precisamos agora ir atrás das ovelhas e mostrar para elas também que o analógico ainda tem seu lugar e é importante. Os pequenos grupos, as reuniões, né? O calor humano, tudo isso aí é importante. Então, que Deus nos ajude como igreja a redescobrir a importância do ato de congregar, né?
à medida que as coisas vão ficando mais seguras. Eu quero convidar os irmãos a refletir comigo num texto que está em Atos dos Apóstolos, o livro de Atos na Bíblia, né? Capítulo 13, que foi justamente a leitura do Reavivados por Sua Palavra de hoje. Eu sou um apaixonado por esse projeto. Já estou na terceira fase, terceira edição, digamos assim, né? Cada 3 anos, a Igreja Adventista Mundial lê a Bíblia de capa a capa. É um capítulo por dia. É um pouco diferente daquele projeto do ano bíblico, né? Que também é bom. Só que convenhamos que havia dias em que os capítulos eram muito longos e ficava um tanto difícil, né? Ler 3 capítulos naquela manhã ou naquela noite. Então o projeto Reavivados por Sua Palavra, que é um capítulo por dia, ele acaba sendo mais viável. E assim a gente consegue ler com mais calma, com mais reflexão, estudando, né, mais a fundo cada texto, cada capítulo. E eu tenho participado, já é a terceira fase, né, já são 9 anos em que eu estou aí envolvido e apaixonado. Né? Todos os dias eu leio, faço minhas anotações na Bíblia, anoto ali meus insights também, depois no dia seguinte eu compartilho nas redes sociais, faço ali umas pequenas artes também para colocar nas redes sociais e gravo um pequeno áudio também, 3, 4 minutos, com um resuminho, né, desse capítulo lido. Para mim isso é um prazer. E eu gosto de testemunhar sobre isso porque até meus 18 anos ali, quando eu me converti mesmo, eu era um leitor de ficção científica, gostava de ler muito esses quadrinhos de super-heróis, essas coisas, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu confesso a vocês que eu não gostava. Eu achava um texto muito pesado, muito complicado, e essa experiência é de muitas pessoas, né, que não estão acostumadas com a leitura do texto bíblico. Mas como eu entendi que a Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de amor de Deus, eu também entendi que eu precisava muito lê-la, estudá-la para me alimentar espiritualmente. E eu comecei a orar a Deus sobre isso. E o meu pedido era assim: Senhor, me ajuda a gostar da tua palavra, a gostar de ler a Bíblia, eu quero ter esse prazer que alguns falam que tem. Irmãos, o milagre aconteceu. Deus mudou os meus hábitos de leitura e hoje, como eu disse a vocês e reafirmo, não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. É uma paixão minha mesmo, né? E eu não me sinto bem se eu não ler alguma coisa da Bíblia todos os dias. É um bom hábito, né, que eu consegui desenvolver graças à ajuda de Deus. Então, se nesse momento eu estou falando para alguém que eventualmente talvez tenha dificuldades para ler a Bíblia, é um texto antigo, né, uma outra cultura, enfim, peça a Deus. Com certeza ele vai atender essa oração, porque há orações que Deus nunca rejeita. Há orações que Deus nunca vai dizer assim, ó, espera um pouco porque não é o momento ainda, né? Porque se eu peço, Senhor, me ajuda a gostar da tua palavra, a ler a Bíblia, com certeza Deus vai ajudar a fazer isso, porque é do interesse dele também, porque a Bíblia é a verdade. Jesus disse em João 17:17, né? Santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eu quero, neste mundo de tantas confusões, de tantas mentiras e tanta incerteza, encontrar a verdade libertadora, eu preciso ir à Bíblia. A verdade é Cristo, mas como a Bíblia testifica dele, ela também pode ser chamada de a verdade. Outro texto que eu acho muito interessante e que me ajuda a entender o principal objetivo pelo qual a Bíblia foi dada aos seres humanos é Romanos 15:4. Ali é dito assim, que todas as coisas que estão escritas foram escritas para o nosso ensino, para que pela perseverança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Duas coisas que aparecem nesse verso aí de Romanos, né? Ainda não estou em Atos 13, eu estou só fazendo aqui uma pequena introdução, né? Duas coisas aparecem em Romanos 15:4. Primeira é que a Bíblia foi escrita para o nosso ensino. Então, tudo que está lá, todas as histórias, todas as parábolas, todas as poesias, todos os provérbios, tudo o que está na Bíblia está ali para o nosso ensino. Só para ensinar? Só para nos dar cultura? Não, para que tenhamos esperança. Então, quando olhamos para o futuro, temos esperança, porque a Bíblia fala dele. Quando olhamos para o presente e vemos o nosso coração manchado pelo pecado, temos esperança, porque a Bíblia fala de perdão, de restauração. Então, todas as histórias bíblicas estão ali para nos encher de esperança, nos dar ensinamentos e nos mostrar o caminho certo. O que vamos ler agora, capítulo 13, que, como eu disse a vocês, foi a leitura do dia, né, do Reavivados por Sua Palavra, também nos traz muitas lições como igreja e como missionários de Jesus também, porque
Aqui nós encontramos o primeiro relato de uma primeira viagem missionária feita por Paulo, ou Saulo, né, e Barnabé. O papel desses dois homens, Saulo e Barnabé, é bem interessante também. Quando você lê Atos, você fica maravilhado com a sinergia, né, a forma como eles agiam em conjunto. Só para lembrar que Atos foi escrito por Lucas, Dr. Lucas, que escreveu também o Evangelho de Lucas. Lucas viajou muitas vezes com Paulo e ele relatou muitas histórias que aconteceram com esses missionários, porque ele era médico, mas eu costumo dizer que Lucas era também um jornalista, porque ele estava lá com seu bloco de anotações, digamos assim, né, anotando tudo direitinho. Ele era muito meticuloso, muito cuidadoso nos registros. E quando lemos sobre Barnabé e Paulo, a gente vê assim, Barnabé, um homem muito bondoso, muito conciliador, e Paulo, um homem enérgico, né, que olhava para frente, via a missão ali e pegava firme nas coisas, né? Então, às vezes, Paulo até meio que atropelava as pessoas nesse afã de pregar o evangelho. E Barnabé vinha com o seu jeito ali, bondoso, né, conciliador, e tentava apaziguar as coisas, né? Então, a igreja precisa desses dois tipos de pessoas, 3, 4, vários tipos de pessoas. Como o próprio Paulo diz, a igreja é um corpo e precisa de vários tipos de membros, né, diferentes para atuar. Então, nós precisamos de Paulos, esses impetuosos, né, que fazem a coisa acontecer, mas também precisamos de Barnabés, aqueles que muitas vezes ficam mais na retaguarda, mas ali ajudando nos bastidores, tendo um papel importantíssimo de conciliação, de perdão, de restauração. Enfim, esses são os personagens. Aqui também fala de João Marcos, que era um jovenzinho aprendiz ainda, né? Ele aparece aqui no relato também. E eu quero convidá-los então a ler comigo, desde o verso 1, vamos ler daqui até alguns versos, depois vamos extrair algumas lições deste capítulo. A proposta é uma leitura bem calma, bem tranquila, e vamos permitir que a Bíblia nos fale agora, que as lições sejam extraídas do texto que vamos ler, tá bom? Vamos deixar que o texto fale para nós. Verso 1 diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado de Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes. Vão percebendo os detalhes na narrativa, depois eu vou extrair as lições. Olha que interessante isso aqui, viu? Vejam, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, aquele malvado mesmo, né? E Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, aquele jovenzinho, né, o João Marcos. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, ou seja, filho de Jesus, né? Porque o nome Jesus era comum naquele tempo, quer dizer, o Salvador. Então era filho de Jesus, Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, que era o mesmo Bar-Jesus, né? Elimas ou Elimas, se opunha a eles, procurando afastar da fé ao procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, ou Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda a justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos parar um pouquinho por aqui.
e já extrair algumas lições que saltam aqui do texto, né? Por exemplo, eu achei muito interessante o fato de que esse Manaém havia sido criado com Herodes e, no entanto, era um cristão devoto, um cristão sincero. Isso aqui me ensina, irmãos, que no caso de nossa relação com Deus, não importa tanto a nossa origem. Vocês perceberam? Não importa se fomos criados num lar desestruturado, disfuncional, como se diz, né? Não importa se no passado fomos pecadores ou tivemos convivência com pessoas que andavam em caminhos tortuosos. O que importa é o que fazemos da nossa vida agora, daqui para frente. Então, ao ler aqui que esse Manaém, ele tinha sido criado com Herodes, que foi uma pessoa tão malvada, de vida tão torta, e no entanto esse aqui escolheu servir a Deus, eu me encho de esperança também, porque eu percebo que, independentemente da minha origem, de com quem eu tenha sido criado ou por quem eu tenha sido criado, eu posso decidir também andar com Deus. Eu posso decidir servir a Jesus e ter uma vida diferente, uma vida em que as maldições do passado são quebradas. Então esse é um ponto que eu achei interessante aqui, né? Também é interessante perceber que na igreja primitiva havia profetas, mestres, né? Pessoas que pregavam a palavra de Deus, que exerciam esses ministérios, né? E a igreja precisa também de pessoas que tenham esse dom profético, não no sentido de necessariamente receber sonhos e visões, mas pregar sobre profecias, anunciar aquilo que virá e a certeza que encontramos nas páginas sagradas. Mestres, a mesma coisa, pessoas que ensinem, que preguem, que se capacitem para esse ministério sagrado importante. Outra coisa que eu aprendo aqui, quer dizer, que a gente reforça, né, a nossa crença, no verso que diz assim: o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Paulo. Se o Espírito Santo fala e escolhe e toma decisões, mais uma vez nós entendemos que ele é uma pessoa divina. Alguns até chegam a dizer que o nome de Atos dos Apóstolos para o livro não é o mais adequado. O certo seria Atos do Espírito Santo, porque em cada página nós percebemos a atuação do Espírito Santo na igreja. E essa é uma outra lição importante que aprendemos em todo o livro. Eles não tinham muitos recursos, convenhamos, não tinham internet naquele tempo, não tinham nem dinheiro, eram pessoas bem humildes, né? Não tinham Novo Tempo, não tinham nada do que nós temos em termos de tecnologia e recursos assim poderosos que estão à nossa mão. Mas eles tinham algo muito especial. Eles tinham a direção do Espírito Santo. E mesmo quando o Espírito Santo decidiu quem seria enviado, é dito aqui que eles passaram a jejuar e orar pelos enviados, né, por Barnabé e Paulo. Veja, nós não podemos esperar que Deus faça aquilo que nós podemos e devemos fazer. A nossa parte é orar. E muitas vezes jejuar para que Deus envie o batismo do alto, o batismo do Espírito Santo, para que Deus guie a sua igreja. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Nos capacita, nos enche de poder. Eu fico pensando, se com esse punhado de cristãos tão simples e desprovidos de capacidades humanas, né, digamos assim, e de recursos materiais, Deus fez tanto, Deus abalou o Império Romano, milhares e milhares de pessoas foram se convertendo. Eu fico pensando quanto Deus poderia fazer com uma igreja do século XXI, com tantas facilidades que temos hoje de alcance mundial de pregação, mas cheia do Espírito Santo. O que nós precisamos hoje, na verdade, é disso aí, do batismo do Espírito Santo. Precisamos ter certeza que é o Espírito Santo que guia os passos, os rumos da sua igreja. Porque se for assim, rapidamente, essa missão que Deus nos confiou será terminada. Se eles puderam, com tão poucas coisas, né, com tão poucos recursos, fazer o que fizeram com tanto poder, nós, hoje que somos milhões espalhados pelo mundo, se formos dotados do mesmo poder e com os recursos que temos hoje, com certeza, essa mensagem seria levada ao mundo rapidamente e Jesus poderia voltar. Vamos clamar a Deus mais pelo poder do Espírito Santo? Vamos orar e jejuar por isso. Vamos pedir, Senhor, batiza-nos com o poder do alto. Sabe, irmãos, outra coisa que também fica muito clara quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que para nós é um manual, né, de conduta da igreja, é que eles eram pessoas imperfeitas. Haverá um momento em que Pedro vai ser repreendido por Paulo. Haverá um momento em que Paulo vai agir de modo ríspido e não muito correto com João Marcos.
João Marcos pisou na bola, digamos assim, e Paulo foi um tanto intolerante com ele. E é Barnabé, de novo, que vai atrás do menino. E depois, lá adiante, nós vemos Paulo dizendo assim, ó, traga-me Marcos, que ele é muito útil para mim. Paulo, ele reconhece, e depois ele aceita João Marcos de volta no ministério. Então, não esperemos uma igreja perfeita, porque nem esta aqui, que era batizada no Espírito Santo, era perfeita. Os seres humanos são imperfeitos. Muitas vezes cometemos e cometeremos erros, muitas vezes magoaremos pessoas sem querer, e que Deus nos ajude a ter a humildade necessária para pedir perdão, para nos abraçar, para dizer, olha amigo, irmão, me perdoe por favor, vamos continuar firmes aqui no caminho de Deus e avançar com a nossa missão. É uma escola, né? A igreja, na verdade. É um aprendizado diário. E assim como aqueles homens e mulheres tinham seus defeitos, seus problemas, suas lutas, nós também temos hoje também, né? Nós igualmente temos nossas lutas e problemas em família, com a igreja também, mas precisamos ter essa humildade e pedir que Deus, ele oriente nossos relacionamentos, para que possamos ter um bom ambiente também e possamos unidos pregar o Evangelho. Então aprendemos aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, concordam? Porque se ele diz assim, olha, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo. Ele estava escolhendo missionários. E quem fala, veja, uma energia, uma força ativa ou coisa parecida, não fala, não tem nem poder de escolha. É só uma energia. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Ele tem características de pessoa. Há outros textos que falam que ele chora, que ele se alegra. Aqui nós vemos ele enviando, falando, pensando. Então que fique muito claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Será que não é por isso que Satanás tem investido tanto contra essa doutrina tão importante da Trindade? Será que não é exatamente a terceira pessoa da Trindade que é mais atacada por Satanás? É aquela que é mais colocada em dúvida? Eu tenho certeza absoluta de que Satanás faz isso porque ele sabe que se a igreja crer de todo o coração no Espírito Santo e clamar pela ajuda dele, muitos milagres vão acontecer. Então o diabo quer anular esse milagre poderoso que Deus quer operar na igreja. E uma das formas de ele anular esse milagre, número 1, é levando as pessoas à descrença no Espírito Santo. Se elas entenderem que ele é apenas uma força ou algo parecido, elas perdem o tremendo privilégio de ter o Paracletos de Deus, o advogado, o ajudador, o consolador, ao lado delas. Elas perdem o privilégio de saber que há uma pessoa divina colocada aqui na terra, em lugar de Jesus, que está no santuário celestial, para ser o nosso ajudador. Na fórmula batismal nós encontramos essa verdade tão clara, não é verdade? Quando as pessoas são batizadas pelos pastores, eles dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro Desejado às Nações, Ellen White diz que essas palavras foram proferidas pelos lábios de Cristo. Então é um texto inspirado por Deus, e mais do que apenas um registro feito por um autor inspirado, foram palavras de Cristo. Portanto, se são palavras de Cristo, e ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está aí igualando as três pessoas. Não faria sentido dizer algo como, por exemplo, em nome do Pai, do Filho e da energia elétrica, da força de Deus ou coisa parecida, porque ali, nessa fórmula batismal, nós vemos a Trindade, as três pessoas sendo igualadas. Eles são coeternos, têm o mesmo poder e o mesmo amor pelos seres que Deus criou. Ok? Que isso fique muito claro. Então, Satanás ele tenta, primeiro, anular a crença. Se não consegue, ele faz algo diferente, mas com o mesmo propósito. Ele usa fábulas, magia, mentiras, ocultismo. Você percebeu que aqui havia um judeu? Era judeu, hein? Pertencia ao povo de Deus. E, no entanto, tinha se envolvido com magia. E era um falso profeta. O tal do Elimas, ou Bar Jesus, né? Que nome até triste, né? Ter um nome como esse, tão especial, né? Filho do Salvador. Mas era um homem perdido que estava levando pessoas à perdição. Então, quando Satanás não consegue derrotar a igreja pela descrença na palavra, no espírito, ele leva a igreja a se envolver com coisas que vão afastá-la desse poder do alto. Quantas pessoas hoje, pense comigo, estão também envolvidas em magia? Estão envolvidas com coisas mágicas, ocultas, por meio de séries, filmes, jogos, leituras. Vocês acham que isso não bloqueia a mente para a ação do Espírito Santo? Claro que sim.
Satanás sempre usou essa artimanha. Magia é coisa satânica. Quando lemos lá em Deuteronômio, por exemplo, Deus condenando essas práticas, necromancia, feitiçaria, consulta aos mortos, é porque Deus sabe, e nós tínhamos que saber também, que isso nos põe em contato com o diabo. Os mortos não estão por aí vagando pelo mundo. Não há espíritos desencarnados por aí. São anjos do mal, anjos caídos. E todo tipo de crença, prática que nos coloca em contato com supostos mortos está nos colocando em contato com demônios. E Deus não quer isso, obviamente, porque isso nos afasta dele. Isso nos leva para a perdição. Então, o que Paulo faz aqui, ele não brinca com essa situação. Ele repreende esse, que para ele é um filho do demônio, né? Ele chama assim mesmo, foi duro, mas não dá para brincar com o pecado, porque essa pessoa estava impedindo que um homem muito inteligente, que seria uma bênção para a igreja, o procônsul, tinha um alto cargo ali no império, né? Cresce. Porque esse Bar Jesus aí estava muito próximo ali, estava bloqueando a mente dessa pessoa. E eu fico pensando quantas pessoas hoje no mundo estão com a mente bloqueada por causa dessas produções espiritualistas, ocultistas, cheias de engano e mentira. Que Deus nos ajude a abrir olhos por aí também, né? Na verdade, o que acontece com Elimas, ou Bar Jesus aqui, é aquilo que já estava acontecendo há muito tempo na vida dele. Ele recebe aqui um castigo, temporário, mas um castigo. Ficou cego. Mas ele já era cego. Pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa já estão cegas, espiritualmente cegas. O que nós precisamos, então? O que precisam essas pessoas para que saiam dessa condição? Da luz. E Jesus é a luz. Então, quando Paulo começa a pregar para o procônsul, e ele vê esse milagre acontecendo, esse procônsul, que diz aqui era um homem inteligente, ele abre a mente e aceita a verdade. Uma das marcas da inteligência justamente é essa, né? Não bloquear os pensamentos, não fechar a mente e o coração, é estar abertos. Mas não tão abertos, como dizem alguns, né? Não ter a mente tão aberta a ponto de cair o cérebro, né? Não pode ser assim. Nós temos que ter a mente aberta, mas saber também ter critérios para analisar ideias, crenças, pensamentos, né? E que a Bíblia seja sempre a nossa baliza, nossa guia, nossa bússola, nossa lâmpada, para que não sejamos enganados por essas ideias. Infelizmente, assim como havia um judeu praticando magia e impedindo pessoas de conhecer a verdade, há muitos judeus, muitos cristãos hoje, pessoas que se dizem de Deus, mas envolvidas com magia também. E assim impedindo elas mesmas e outras pessoas de conhecerem a verdade. Que Deus as liberte, que Deus abra os olhos dessas pessoas para que possam perceber o caminho perigoso em que estão. E se formos nós, que Ele nos abra os olhos também, para que nós não nos envolvamos com nenhum tipo de prática de magia, de ocultismo, de fábulas, como o próprio Paulo diz, mas que Filipenses 4:8 seja a nossa guia. Tudo aquilo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se está alinhado com a palavra de Deus, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Vamos avançar aqui na leitura. Agora eu quero convidá-los a avançar para o verso 16, que diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Eles já estavam ali agora em Perge da Panfilha. Lembram que o Espírito Santo designou Paulo e Barnabé como missionários? Eles foram, eles obedeceram. E ali eles viajaram então de Pafos, onde estavam, para Perge. E lá ele se encontrou com judeus nas sinagogas aos sábados, e ele fala que não só israelitas, mas com todos aqueles que criam em Deus. Então a pregação ela é inclusiva, né? Eu não vou ler aqui o texto agora, mas ele faz um resumo maravilhoso aqui da história de Israel. Ele começa lá atrás com Moisés e vai avançando, contando partes importantes da história sobre Davi, a vinda de Cristo e João Batista como precursor de Jesus. E no verso 26 ele diz assim: Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus. Note que Paulo está falando para israelitas e incluindo também pessoas que não eram judeus, mas que criam e temiam a Deus. Então, irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Então ele fala, tudo aquilo que ele pregou aqui, né, esse resumão da história de Israel, ele diz, foi para nós que essa história foi dada.
No verso 30 ele diz mais: mas Deus o ressuscitou, falando de Cristo, né? Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado, da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Paulo sempre vai mencionar em suas cartas, em suas pregações, o maior argumento em favor do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. E ele diz mais ou menos assim: olha, se vocês não creem em mim, que não estive exatamente ali em contato com os discípulos no começo, mas me converti quando encontrei Jesus no caminho de Damasco, creiam pelo menos nas muitas testemunhas oculares que ainda estão vivas. Então, convenhamos, era muito fácil destruir o cristianismo lá no comecinho, bastando mostrar o corpo de Jesus, não é verdade? Era só provar que era tudo uma mentira, mas nem romanos, e muito menos líderes judaicos conseguiram fazer isso. Por quê? Porque a tumba estava vazia. Porque Jesus de fato tinha ressuscitado e aparecido para centenas de pessoas. Muitas dessas pessoas nesse tempo aqui ainda estavam vivas e podiam testemunhar: sim, eu vi Jesus. Ou como Tomé, né? Eu vi as marcas nas mãos dele, as cicatrizes do amor de Cristo. Então era uma verdade irrefutável e Paulo, sempre que podia, falava dela. Aí mais adiante, vamos ler aqui, versos 38 e 39 até o 40, dizem assim: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado, e todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Ele vai falar sobre aqueles que desprezam a palavra, aqueles que têm o coração endurecido. Ele vai, como sempre, clamar, apelar para que as pessoas aceitem a verdade anunciada. Lá mais adiante, no verso 48, ele diz assim: e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. E termina dizendo assim, versos 50, 51 e 52. Finalzinho do capítulo. Mas os judeus instigaram a muitas mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Será que eles ficaram tristes, desanimaram, pararam de pregar porque foram expulsos? E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. E os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É muito bonito isso, né? Eles eram expulsos, eles eram apedrejados, eles eram presos, eles eram humilhados. Paulo abriu mão de uma carreira promissora, seria um fariseu, talvez um novo Gamaliel, era um homem muito sábio, influente. E ele trocou essa vida por essa aí, de ser expulso, humilhado, apedrejado e finalmente decapitado em Roma. Mas será que ele ficou triste com isso? Não, Paulo disse que ele tinha encontrado o grande tesouro. Paulo disse que a coroa da vitória já estava garantida para ele. Paulo disse que para ele morrer seria lucro, porque a vida eterna era certa para ele. Para quem tem toda essa certeza, nada mais importa, nem a vida. Então eu acho lindo ver assim que eles eram perseguidos, tinham que sair de uma cidade para outra, porque ali eles não eram aceitos, noutras eles conseguiam estabelecer uma igreja, e mesmo assim se alegravam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso é para nós, irmãos, para a nossa igreja hoje. Mesmo que sejamos perseguidos e as coisas vão piorar com o tempo, sabemos disso, é profético, mesmo que talvez tenhamos que sacudir o pó da sandália também em algumas circunstâncias, mas se estivermos cheios do Espírito Santo, nós também nos alegraremos, porque estaremos cumprindo a missão mais importante já confiada a mortais neste mundo. Que a nossa igreja possa imitar o exemplo da igreja primitiva. Que a nossa igreja, com as facilidades que temos hoje, que nós possamos, cheios do Espírito Santo, concluir a obra para a qual Deus nos designou. O Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo para vários lugares. Eu pergunto, para onde o Espírito Santo está enviando você neste momento? Talvez a sua pregação hoje não seja em outra cidade, em outro país, seja em seu lar mesmo. Seja luz ali. Se você for luz, se você for cheio do Espírito Santo, você vai contagiar seus parentes, seus amigos. Quem sabe o Espírito Santo esteja enviando você para a sala de aula ou para o trabalho, para que ali você possa ser luz e brilhar para Jesus. O campo missionário é vasto. Existe em todo lugar. Começa no lar e se expande para o mundo.
Coloquemo-nos nas mãos de Deus, para que, como Paulo e Barnabé, João Marcos e outros, possamos também ser instrumentos de salvação. E mesmo quando vierem perseguições e lutas, saibamos que estamos com o Espírito Santo conosco e que isso nos encha de alegria, que possamos fazer parte dessa última arrancada para a pregação final do Evangelho e contemplar Jesus voltando nas nuvens dos céus. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos tantas lições, tantos exemplos, e hoje nós meditamos um pouco na missão confiada à igreja cristã primitiva, com aqueles primeiros pioneiros, missionários que dedicaram a vida à pregação do Evangelho. Ó Pai, enche-nos com o Teu Espírito para que possamos ser como eles também, aproveitar toda a oportunidade de falar do Teu amor, da Tua verdade, e que ao pregarmos com poder o Teu Evangelho, possamos assim preparar uma geração para a volta de Jesus. Abençoa, Senhor, a Igreja do Lírio, que ela continue sendo uma luz naquela comunidade, que os irmãos se unam pelo poder do Espírito para ser missionários também ali naquela localidade. E abençoa, Senhor, todas as igrejas e irmãos que estão nos ouvindo, assistindo essa programação, essa transmissão, que eles também sintam o desejo de ser batizados do alto, batizados pelo Espírito Santo e no Espírito Santo, para que com o poder da chuva serôdia possamos concluir essa obra e assim ver a realização da nossa grande esperança, a volta de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma boa semana, nós te pedimos e agradecemos em nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.